Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do nosso querido pastor Edson de Oliveira, nosso pastor Oliveira. Eu saúdo os ouvintes da rádio com a paz do Senhor Jesus. O título da mensagem dessa manhã é sobre as últimas coisas, né? Conforme o Senhor Jesus, disse, quando ainda estava nesse mundo, aos seus discípulos. Seus discípulos ficaram muito preocupados porque o Senhor Jesus ia partir. E como seria a vida dos seus discípulos, Senhor Mestre? Fica essa pergunta. Como seria a vida deles, Senhor Mestre? Jesus então fez uma promessa, trouxe muito consolo e alegria aos seus discípulos. Ele disse, vou repetir aqui, e se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa de Cristo não foi feita apenas para os discípulos, mas para todos aqueles que fazem parte da igreja. Então, nós devemos ficar alerta. Eu faço uma pergunta. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Faça uma pequena reflexão nesta manhã. Está atento aos sinais que nos mostram que Cristo vai voltar? Nunca esqueça da recomendação de Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, conforme Mateus 25, 13. Ficar nesse mundo será terrível, meu amado Deus e ouvinte. Mas, para quem subir com o Senhor Jesus, será alegria e felicidade para todo sempre. Portanto, fique alerta. A doutrina das últimas coisas é aprender sobre a doutrina das últimas coisas, o que está por vir futuramente. É muito importante para todos nós crentes em Jesus. A parte da teologia que estuda os eventos futuros narrados na Bíblia é a escatologia. Essa palavra de origem grega significa literalmente estudo das últimas coisas. Estudar a escatologia não é uma tarefa difícil, mas também não é uma tarefa fácil. Faz necessário a presença do Espírito Santo de Deus para o total discernimento das coisas que hão de acontecer. O estudo das últimas coisas tem como objetivo preparar o crente para encontrar-se com o Senhor Jesus, conforme lá em 1 João 3,3, mostrar o que está prestes a acontecer, tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos e alertar todos que Jesus está chegando, Jesus está voltando, meu amado ouvinte, sabendo que a palavra de Deus interpreta-se a si mesmo. Devemos estudar a escatologia recorrendo primeiro à Bíblia, orando constantemente em profunda reverência, evitando especulações e esperando com alegria a chegada do Senhor Jesus. Dessa maneira, estudaremos com proveito e não seremos enganados por aqueles que desconhecem as verdades bíblicas. E vou falar aqui sobre alguns sinais dos tempos. Tais sinais são, de fato, profeticamente preditos que, quando acontece, constitui prova que outras profecias já aconteceram ou estão para acontecer. Jesus falou aos seus discípulos que haveria sinais da sua vinda. Ele não revelou nem o dia e nem a hora em que vai voltar.
mas falou de muitas coisas que iriam acontecer como sinal de que sua vinda estaria próxima. É importante ressaltar que a volta de Jesus não significa que o mundo vai acabar. Isso acontecerá bem depois. Haverá sinais importantes no céu, na terra, na vida religiosa, na vida social, na vida moral das nações. Finalmente, vamos mencionar ainda o importante sinal dos tempos. Sinais entre o povo de Deus, sobre o povo de Deus. A Bíblia Divina em dois grupos distintos: aqueles que confessarão o nome de Deus nos últimos tempos e os que se dizem crentes, os crentes nominais, os que realmente são crentes de fato. Foi Jesus que revelou isso de maneira clara na sua parábola sobre as 10 virgens. Eu peço aos ouvintes que nós possamos rapidamente estarmos aqui falando acerca da parábola das 10 virgens que o Senhor Jesus nos deixou, que está em Mateus 25, versículo 1 em diante. Jesus falou então: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido, compraram, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola ressalta o fato que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Então, meus irmãos e amigos ouvintes, devemos estar preparados a todo momento. Devemos perseverar na fé, para que uma vez chegado o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta. Estar em comunhão pessoal com o Senhor, quando Ele voltar, devemos estar em comunhão pessoal quando o Senhor Jesus voltar. Significa ser lançado fora da sua presença, do seu reino, aqueles que não estão aguardando a volta do Senhor Jesus, aqueles que estão como aquelas virgens imprudentes, né? Poderão ser lançados para fora da sua presença e do seu reino. O que faz a diferença entre o nécio e o sábio? É aquele louco não conhecer que o Senhor, ao voltar, virá num tempo em que não é aguardado, nem precedido de sinais visíveis específicos. Cristo mostra aqui em Lucas 18:8. Cristo mostra aqui em Lucas 18:8 que uma grande parte dos crentes estará despreparado no momento da sua volta. Cristo deixa bem claro
que Ele não vai esperar até que todas as igrejas locais estejam preparadas para a sua vinda. Note que todas as virgens, tanto as prudentes como as loucas, foram surpreendidas ao vir o noivo. Isso indica que a parábola das 10 virgens refere-se aos crentes vivos antes da tribulação, e não aquele durante a tribulação, as quais terão sinais específicos, precedendo a volta de Cristo no final da tribulação. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar aqui essa mensagem. Fiquemos espertos. O Senhor Jesus está voltando. Não sabemos o ano, não sabemos o mês, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus está voltando e vai pegar muitas pessoas, muitos irmãos de surpresa. Estejamos em alerta. Estejamos em alerta em todo momento, que a volta do Senhor Jesus é tão certa. Então deixo essa mensagem aqui para os ouvintes, para os amados irmãos, que possamos estar preparados como aquelas 5 virgens prudentes. Que Deus abençoe.